Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que quando você diz não a um chamado, você não está dizendo não para o que Deus vai fazer na sua vida. Você está dizendo não à libertação de um alcoólatra. Você está dizendo não à libertação de um viciado. Você está dizendo não a alguém que poderia continuar casado, mas vai divorciar, porque você está dizendo não. Aí você diz: Camila, a responsabilidade não é minha, não era sua antes de você ser chamado. Agora que você foi chamado, trate de se posicionar. Por quê? Porque você só tem duas opções: ou você diz não, ou naquele dia será responsável pela omissão de não ter alcançado tantas famílias que seriam restauradas através da tua vida, seriam abençoadas através da tua pessoa. E aí, quando ele falava sobre esse apertar dos limites, minha mente foi levada imediatamente para o chamado de Pedro. Porque por mais que nós falemos muito, da epígrafe do texto, a pesca maravilhosa, a verdade é que todo o contexto por trás do texto não é sobre apontar para Jesus fazer milagres, mas é sobre o que ele faz para chamar alguém. Tanto é que essa pesca não é a pesca da necessidade, essa pesca não é a pesca do suprimento. Essa pesca é a pesca maravilhosa. Ela é algo que está transitando totalmente fora do campo da necessidade. Porque um chamado de verdade, ele não pode ser legitimado tendo tal chamado como uma opção de quem está passando por um momento de escassez. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Quando Deus te chama, Deus não te chama para tentar nada. Logo, o chamado não é uma opção de quem está frustrado com alguma coisa que não deu certo. Compreende? Tanto é que por causa disso, Jesus primeiro faz o milagre, enche a rede de peixe, deixa ele chocado com a maravilha, com a abundância dos peixes, para só depois de que ele já está farto, cheio, sem escassez ou necessidade alguma, chamá-lo. Porque um chamado legítimo não pode ser opcional. Ele não pode ser conduzido por causa de uma frustração anterior. Eu não dei certo numa empresa, vou virar pregador. Eu não dei certo naquele CNPJ, vou abrir uma igreja. Não. Inclusive, todos aqueles a quem Jesus chamou estavam fazendo algo, porque o segredo do chamado não é o que Deus te dá, é o que você é capaz de renunciar para absolver o entendimento e a totalidade daquilo que Ele quer te entregar. De Deus é a potência do dar. Não há absolutamente nada que Deus não possa fazer, amém ou não amém? São as nossas limitações que determinam a envergadura do chamado que Deus vai entregar para cada um. Vou falar bem rasgado para a gente continuar entendendo. Aquilo que Deus confia a você não tem a ver com o quanto Ele quer te dar. Aquilo que Deus confia a você tem a ver com o quanto você é capaz de renunciar para tomar posse e administrar aquilo que Ele te deu. Então, quando ele chega no lago de Genezaré, logo na beira das águas, o texto já vai dizer que ele chegando viu 2 barcos. Completa aí para mim, por favor. Quantos barcos? 2. Isso aqui é visão panorâmica. Todo chamado e todo ministério carrega antes da convocação a impressão da visão de Deus. E compreende? Você não segue uma ideia própria, você segue uma visão. E uma visão que nem sempre é sua, para falar bem a verdade, uma visão que na maioria das vezes não é sua. E por que eu estou falando na maioria das vezes? Porque tem gente aqui que sonha em ser chamado. E às vezes quando o seu sonho é ser por Deus chamado, Deus realiza seu sonho. Mas chamado não é sinônimo de sonho.
Nem sempre seu chamado e seu sonho são a mesma coisa. Às vezes você sonha uma coisa e seu chamado é outra. Por quê? Porque o critério do chamado é a visão de Deus. O que Deus quer fazer naquela geração? O que Deus quer fazer naquele tempo? E quem é você? Você é a pessoa que nasceu para corresponder, para materializar, para que Deus manifeste em você a visão que Ele teve para aquele tempo. Então veja, ele só entrou em um barco. Responda aí com inteligência. Em quantos barcos ele entrou? Quantos barcos ele entrou? Mas o texto é claro e você leu comigo. Quando ele chegou na praia, ele viu quantos? Ele viu quantos? Mas entrou em quantos? Aí aqui a gente começa a entender que a visão de Deus é muito mais ampla do que o chamado que Ele me confiou. E isso é bom, porque significa que o que eu vou fazer não diz respeito só a mim, não diz respeito só ao que Deus vai fazer na minha vida, mas ao que, fazendo na minha vida, Ele fará na vida de outras, porém através de mim. Deus tem cargos de confiança na terra. Diga comigo para não esquecer disso essa noite. Diga: cargos de confiança. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu quero ser um cargo de confiança de Deus. Que é isso, Camila? Alguém em quem Deus deposita crédito. Alguém a quem Deus olha e diz: com ele eu posso falar que ele vai fazer, ela eu posso chamar que ela vai executar. Tem gente aqui que tem tanto crédito, que quando Deus diz assim: levanta e abraça fulana, ela nem espera o que é para dizer, ela já vai levantando e andando. É cargo de confiança. No caminho ele fala, no caminho ele ajeita. É simultâneo, é em tempo real, né? Agora entenda como é que funciona essa dinâmica na visão de Deus. Não é para ser repetitivo, é para você entender. Ele entrou em quantos barcos? Barco de quem? Mas ele viu o tempo todo quantos barcos? Agora responda com inteligência. Ele ministrou sobre todos? Ministrou só sobre a vida daquele a quem ele foi ali chamar. Sim ou não? Agora, através daquilo que ele ministrou na vida de quem ele chamou, você leu comigo, os outros barcos receberam, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que só vai conhecer quem é Deus através daquilo que você permitir ele fazer em você. Então por isso você precisa ser de confiança. Por exemplo, Deus queria se revelar e queria manifestar a sua glória libertadora a Israel, tirando da casa da servidão lá no Egito. Aí, enquanto ele está chamando Moisés, Êxodo capítulo de número 3, você vai ver Moisés dizendo para ele que não sabe falar, que é pesado de língua, como quem sugerisse ou que Deus chamou a pessoa errada, ou que ele poderia chamar algum outro em seu lugar. Moisés vai insistir tanto nisso, porque chamado tem uma coisa muito interessante. Quando Deus te chama e revela a visão do que Ele quer fazer, toda visão que Deus te entrega é maior do que você, porque esse é o sinal de que foi Deus que entregou. Se for do teu tamanho, saiu da tua consciência. Se for do teu tamanho, saiu da tua capacidade criativa e cognitiva. Mas se é maior do que tuas posses, maior do que tua capacidade intelectual, maior do que os teus recursos teológicos, financeiros, Deus está dizendo: esse contrato é meu, fui eu que assinei. Você não está percebendo? Esse chamado é meu. Ele é maior do que você, muito maior do que você. E por se tratar disso, todas as vezes que Deus revela a visão do chamado que Ele te confiou, isso te assusta. Você diz: eu não dou conta. E você pensa que isso é humildade, mas na verdade é o seu ego se contorcendo em frustrar alguém que você acredita que está colocando expectativa em você. Não é humildade, não. É você pensando: não posso aceitar tal coisa, porque eu não vou poder brilhar, eu não vou ser bom o suficiente. O que estão propondo é maior do que a minha envergadura. E Deus está dizendo: por isso que eu escolhi você, porque vai ficar tão nítido quando acontecer que você não podia, que era eu,
que foi a minha mão. Vamos falar rasgado, que é para poder esmagar bastante o nosso ego nessa noite, porque eu ouvi hoje aqui, nunca mais vou esquecer: o que não é para a adoração da glória de Deus vira orgulho, e se tiver orgulho hoje aqui, ele vai virar farelo, corda moída, porque nós estamos aqui compreendendo o que disse Paulo, quando ele deixou claro que Deus não chamou os fortes, mas os fracos, não chamou os grandes, mas os pequeninos. Ele deixou muito claro também, quando ele disse: temos porém esse tesouro em vaso de barro. Olha para quem está do teu lado e diga assim: pode cantar muito, no final do dia é barro. Fala para ele: pode expulsar demônio, no final do dia é barro. Fala: pode de pobre virar rico, no final do dia é barro. Temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja do poder, seja de Deus e não de nós. Ele diz: porque Deus chamou as coisas desprezíveis. Quanto maior é o que você sente que Deus te entregou, quanto maior você sente a sua incapacidade diante do que Deus te entregou, você não deveria se afastar do chamado, você deveria ter certeza que era Deus falando contigo. Está compreendendo? Chamou as coisas desprezíveis, não chamou as que são. Aí ele diz assim: chamou as que não, para confundirem as que são. Há uma unção profética aqui muito forte. Tem alguém que ainda está meio em dúvida, e você vai dar a ele certeza agora, dizendo assim: é você mesmo. É você mesmo, é teu barco mesmo, são tuas redes que ele vai usar. É desse jeito que você fala, mesmo não tendo concluído o ensino médio. Acredite, ele escolheu você. Camila, eu ainda nem terminei a faculdade, a matrícula está trancada, e ele está dizendo: que eu vou te dar não se compara ao diploma. Fui eu mesmo quem te chamei. Aí veja, quando ele chama Moisés, Moisés começa a falar, mostrando sua incapacidade. E aí ele vai acender a ira de Deus. E aí Deus, irado, vai dizer para ele: tu não tem um irmão? Então vai ser assim para o povo. Veja, vai ser assim para o povo: você lhe será por Deus, e Arão, teu irmão, por sacerdote, por profeta. O que ele está dizendo? Tudo que você não tiver liberdade ou condições de falar a todos, por causa dessa sua dificuldade aí da fala que você está apresentando, você vai falar para Arão, e Arão vai trazer isso para o povo. Agora veja, tinha como Arão falar alguma coisa se Deus não entregasse a Moisés? Não, porque foi ele mesmo que disse, defendendo Moisés de uma fala lá que não deveriam ter dito, entre Arão e Miriam, que com Moisés ele falava boca a boca, intimidade. Então veja, tudo que Deus manifestava sobre o povo passava por Moisés, e tudo que Arão revelasse ao povo, primeiro Deus entregou a mente de Moisés, por mais que isso saísse da boca de Arão. Então veja, quando Deus quer ampliar a larga escala da sua atuação divina, ele não fala necessariamente a uma multidão. Ele enche uma pessoa, e essa pessoa enche a multidão. Isso é uma questão estratégica. Por exemplo, quando Jesus pisa em Samaria, ele faz uma cruzada evangelística no primeiro dia em Samaria, pregando a todos os samaritanos? Não, ele prega para quantas pessoas inicialmente? Só aquela mulher. E ela é a chave para que abra a porta e outros passem por ela para conhecer Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que quando você diz não a um chamado, você não está dizendo não para o que Deus vai fazer na sua vida. Você está dizendo não à libertação de um alcoólatra.
Você está dizendo não à libertação de um viciado. Você está dizendo não a alguém que poderia continuar casado, mas vai divorciar, porque você está dizendo não. Aí você diz: Camila, a responsabilidade não é minha, não era sua antes de você ser chamado. Agora que você foi chamado, trate de se posicionar. Por quê? Porque você só tem duas opções: ou você diz não, ou naquele dia será responsável pela omissão de não ter alcançado tantas famílias que seriam restauradas através da tua vida, seriam abençoadas através da tua pessoa.